Depois de uma evolução, digamos, relativamente serena até à crise financeira explotada pelo subprime em 2007-2008, o mercado imobiliário português entrou numa fase que poucos se atreveriam a prever na altura. O preço das casas aumentou a um ritmo insano. E eu peço perdão pela falta de rigor académico nesta adjetivação, mas é difícil encontrar palavra que defina melhor o que os números divulgados recentemente pelo Instituto Nacional de Estatística revelam. E revelam o quê? Que o valor dos imóveis em Portugal aumentou a um ritmo quase 3 vezes superior ao do rendimento médio dos portugueses nos últimos 10 anos. 3 vezes mais. Foi que aumentou o valor dos imóveis em Portugal. Mais do que o rendimento médio dos portugueses. A dinâmica de preços de compra e arrendamento no país tornou praticamente impossível ao português médio escolher, digamos, livremente e em consciência a forma como quer viver, se numa casa própria comprada, se num imóvel arrendado, sem compromissos para a vida. Antigos receios de má memória, estão de volta. A Euribor, 5 anos depois de ter afundado em terreno negativo, ei-la finalmente no patamar positivo. Ao mesmo tempo, escasseiam as respostas ao nível do arrendamento, sobretudo nas grandes cidades e sobretudo para a classe média e sobretudo para o nível salarial dos portugueses, sobretudo para os jovens, sobretudo para as famílias. Sem classe média, sem bairros habitados, sem ruas com gente, sem crianças a jogar à bola nas praças, sem barulho, sem vida. Para que serve uma cidade? Para turista ver? Eu sou o Aurélio Gomes e hoje no Pode Pensar, o podcast Ideias para Consumir da DEC Proteste, vou perguntar isto mesmo aos meus convidados e vou querer recolher também os melhores contributos para que o artigo 65 da Constituição, que consagra o direito à habitação para todos, não seja apenas uma frase batida. E comigo estão hoje o Vítor Reis, arquiteto, especialista em arrendamento, ex-presidente do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, e também Nuno Rico, economista da DEC Proteste, especialista no setor bancário e financiamento. Eu queria primeiro saudar os dois e dizer-vos bem-vindos ao podcast Pode Pensar. Eu começo já por si, Vítor. E antes de ir às questões mais de pormenor, eu gostava de pedir uma consideração mais macro. Como observador e ex-responsável por políticas de habitação, ou pelo menos por implementar políticas de habitação, considera que o país honra o artigo 65 da Constituição, tal que diz que todos temos direito a uma habitação condigna? Não honra. E não honra sobre vários pontos de vista. Não honra naquilo que é a satisfação das necessidades mais básicas. Isto é, temos imensas famílias a viver numa situação de grande precariedade, barracas, acampamentos, casas mesmo que não têm quaisquer condições. Temos uma enorme dificuldade na oferta de habitação, seja para arrendamento, seja até para venda. Isto é, neste momento, o mercado, por exemplo, em termos de venda, é praticamente um mercado de luxo. Aquilo que era e que foi o grande apogeu da chamada habitação de custos controlados dos anos 90 e da primeira década deste século, pura e simplesmente desapareceu. E, portanto, estamos numa situação onde, em especial, as camadas mais jovens, aqueles que procuram casa pela primeira vez, saem de casa dos pais cada vez mais tarde. Eu ia dizer quando conseguem sair. Exatamente. Isto é um beco sem saída, porque temos casas caras nos centros das cidades, na zona de Lisboa especialmente, mas não só, também nas periferias. Eu ouvi falar ainda hoje de um caso de alguém que foi para o Montijo e viu casas a 400 mil euros. E não é nada de especial, nós estamos a falar de casas de luxo, T2, T3, por aí. Este é um beco sem saída? Não é um beco sem saída. Nós temos os últimos censos de 2021 vêm-nos mostrar que nós tivemos um episódio bastante interessante na primeira década portanto, 2011, 2016, onde o mercado de arrendamento teve um salto brutal. Isto é, nós vínhamos perdendo casas e peso no arrendamento do país. Chegou a haver uma década em que perdemos para cima de 250 mil casas em arrendamento. E nesta primeira metade da última década houve mais 140 mil casas no arrendamento. Efeito secundário da crise, que na altura se vivia? É o efeito conjugado de duas coisas. Da crise e da reforma, entre aspas, liberalização de 2012. Porque claramente havia uma grande quantidade de casas
que entraram no arrendamento. O que acontece é que a partir de 2016... Diga-me só uma coisa antes de continuar, só para caracterizar ainda melhor essa fase. Isso dava-nos a entender que se houver casas no mercado, é acessível ao português, chamemos-lhe médio, o arrendamento, e provavelmente ele prefere-o a comprar? É tudo uma questão de quantidade e de local. Muito bem. Porque é assim, se nós queremos casas no centro de Lisboa, vamos pagá-las muito caras. É óbvio que a localização tem um efeito e representa um elemento decisivo. Agora, esta trajetória que nós tivemos na última década e que acabou nos censos por mostrar que houve mesmo assim um aumento em toda a década de 128 mil casas, isto é, a meio da década íamos com mais 140 mil, depois há uma descida, sim. Há uma queda. Portanto, a construção também estava aí a pôr casas no mercado, é isso? Não. É importante ter presente isto. O país tem 1.100.000 casas que são as chamadas segundas habitações e tem mais 700 mil vazias. Eu sempre ouvi esse número e fico... não sei o que dizer. Não, mas é com 1,8 milhões de casas, dos 6 milhões que o país tem. É bom recordar isto, não é? Estamos a falar de quase 30%, de 30% do parque habitacional. E desabitadas, cerca de um sexto, vá? Vamos admitir que deste 1,8 milhões de casas houvesse 300 a 400 mil em condições de serem habitadas. Isto seria suficiente para, se entrassem no mercado de arrendamento, para alterar completamente o panorama. Tem uma distribuição geográfica por todo o país. Tenho que lhe fazer esta pergunta, porque é que não entram? Há boas razões? Por aquilo que é um dos maiores absurdos que temos no nosso país. Há alguém que tem uma casa e, em vez de a pôr a render, prefere tê-la vazia. E porquê que prefere? Fechada. Isso parece uma irracionalidade. Assim, à primeira vista. Porque o próprio sistema do arrendamento, entre as regras que estão estatuídas no contrato, as regras da desocupação e a dificuldade de desocupação e o peso fiscal, o peso do fisco, também a instabilidade legislativa também ajuda? Tenho às vezes ouvido falar disso. Há muita lei sempre a mudar e todos os anos há novas leis e muda e aumenta. Por exemplo, nós temos uma lei que é a Lei 13 de 2019 que veio alterar um conjunto de regras contratuais. Por exemplo, uma pessoa celebrava um contrato e previa a sua renovação por 1 ano. Ela vem dizer, no mínimo, tem que ser renovado por 3. Alguém que tem um contrato que é de duração limitada e há uma alteração na lei que diz que este contrato pode se tornar vitalício. Qualquer proprietário que é colocado nesta situação de ver uma poupança sua que está num bem imobiliário ser de repente quase que expropriada por estes mecanismos e por esta instabilidade. Fica a medo, claro. Fica a medo e obviamente o que as pessoas fazem pura e simplesmente é não colocam as casas no arrendamento. Isto é como pedir às pessoas para pegar nas suas poupanças e colocá-las num banco falido. No fundo, não há confiança. Ainda para mais há esta convicção nos tempos que vivemos hoje que aquilo é um ativo financeiro. Portanto, passagem do tempo também o valoriza. Portanto, mesmo que esteja quieto, está a valorizar. Sem dúvida. Sim, há um bocadinho essa imagem também. Está claramente também, a valorizar ainda por cima, porque com a política monetária do BCE, que obviamente agora vai ter que começar a alterar-se com a entrada dizer de que juros, a Sra. Lagarde já veio dizer que para julho vai aumentar a taxa diretora. O que também não sei se é uma boa ideia anunciar com tantos meses de antecedência. O facto de estarmos com uma política de juros baixos ou negativos por parte da política monetária do BCE faz com que o investimento no imobiliário seja uma coisa atrativa. Porque não interessa ter no banco, não é? Não faz sentido ter no banco, claro. Os ativos financeiros, em alguns casos, não têm esta valorização e, portanto, o efeito que nós estamos a sentir em Portugal também é produto disto, também é produto do país ter entrado na moda, relativamente, em termos internacionais, e o turismo ter tido aqui um papel. E é especialmente nas cidades, centro das cidades, não é? Por causa do alojamento local. Lisboa, imagino Porto que é isso Algarve. Que está a dizer. Exato. Lisboa, Porto e Algarve. São as duas grandes zonas de pressão do turismo. Mas que mesmo assim não explicam a escassez em que estamos. A falta de oferta de casas. Tem alguma teoria para explicar para além desses... É claramente a legislação. Ou seja... É claramente a legislação e o peso fiscal que está sobre o arrendamento. De ouvir o Nuno, que é mais especialista em ajudar pessoas que têm créditos, e já lá vamos, pessoas que compram e querem comprar casa, ou compraram. A mudança, mas só para terminar, a previsível mudança da taxa, as subidas, no caso da taxa diretora do BCE, que já se anunciou que vai aumentar, vai inverter alguma coisa nesse cenário que acabou de traçar?
Confesso que não sei. Nós em Portugal temos, para além do absurdo de haver alguém que tem um ativo e um bem que não o tem a render, isto é, prefere ter a casa vazia, nós temos um segundo absurdo, que é, em muitas situações, é mais caro arrendar uma casa do que comprar. Sim. Ou seja, o que fica a pagar por mês é mais do que ficaria a pagar ao banco, não é? O que se fica a pagar por mês na prestação da casa é menos do que aquilo que se pagaria num arrendamento, sendo que ainda por cima quem, digamos, está a comprar fica com o bem para si no final. Quem está a arrendar, não. Portanto, isto é outro dos absurdos. Desejavelmente, no mundo ideal, chamemos-lhe assim, ou num mundo mais justo, uma renda seria sempre mais barata do que uma prestação ao banco por compra. Claro, mas isso é assim na generalidade dos países. Nós é que temos aqui, fruto da distorção que o nosso mercado de arrendamento tem, por causa da falta de confiança, por causa da falta de oferta, por causa do peso da fiscalidade, tudo isto faz com que o valor das rendas Mas se fosse dizer isso a um proprietário, ele... Como? As rendas já não estão nada de especial, com o que eu pago de impostos e isto e aquilo, aquilo outro. Ainda queriam rendas mais baixas do que uma prestação ao banco. Imagino que resistissem muito. Ou estou a fazer uma caricatura. O problema não é se eles resistem ou não. O problema é que a partir do momento que haja claramente uma grande oferta de casas no mercado, os preços vão tender para descer. Estou a perceber. É um movimento natural. É um movimento natural da lei da oferta e da procura. Acha que deveria haver uma obrigatoriedade, seja por parte do Estado, seja por parte de legislação que obriga entidades privadas a fazerem a obrigatoriedade de pôr pelo menos parte do que se tem em arrendamento? Não vejo como é que seria possível gerir uma coisa dessas. Repare, nós temos inclusive em Portugal mecanismos fiscais de penalização de quem tem as casas vazias. Aliás, é uma coisa que começou em 1914, depois teve durante muitas décadas sem ser usado. Em 85 houve uma alteração e houve penalização na contribuição predial com a lei das rendas. Para quem tivesse casa vazia. Para quem tivesse casas vazias. E a partir de 2005 nós tivemos uma verdadeira escalada naquilo que são as penalizações sobre o valor do IMI relativamente a quem tem as casas devolutas e naquilo que é o conceito de casas devolutas. Mas isso não resultou? Não está a resultar e não vai resultar, porque não há forma de nós levarmos alguém que tem um bem e que sente que no momento em que o arrenda fica desapossado dele, a aceitar o jogo. E com uma incerteza depois para me reapossar dele pode ser uma complicação. Naturalmente, ou seja, os mecanismos de desocupação que há das casas são por vezes demasiado morosos. E se eu perguntasse, eu bem sei que isto é uma coisa pessoal, mas imoralmente, acho que faz sentido essa de obrigar a pôr casas em arrendamento, eticamente falando. Vamos lá ver. O problema é saber com que critério se aplicaria uma medida dessas, não é? Porque aí nós poderíamos assistirmos às pessoas a encontrarem formas alternativas a deixar a casa vazia, como seja vendê-la. E sabe Deus que as pessoas, quando são acossadas, arranjam mirabolantes esquemas, é verdade. Bom, Nuno, finalmente. Vamos fazer aqui uma comparação. O nosso panorama em termos de compra à casa, em Portugal e a nível europeu. Que comparações é que se podem fazer? Em primeiro lugar, o português gosta de ser proprietário. É uma questão também cultural. Porque há sempre aquela ideia... uns números que parece que os europeus, em geral, não estão assim muito... Nós não estamos muito longe, só mesmo, já não sei se era na Alemanha, que é 50-50, mercado de arrendamento, mercado de compra. Exato. Mas há uma tendência do europeu gostar de ter casa, não é? Há uma tendência do europeu gostar de ter casa. E nós ainda mais. Sim, e nós ainda mais, porque há muito aquela questão cultural de deixar um bem para os herdeiros. Portanto, algo que fica para a família, que fica na família. Sim. Em Portugal, os dados mais recentes demonstram que 3 em cada 4 proprietários, portanto, vivem nas casas dos quais são proprietários. São 75%. Na Alemanha são 50%, é os tais 50-50. Portanto, metade vivem em casas arrendadas. Além desta maior propensão, há também aqui uma questão que vem do tempo, que o Vítor já falou um pouco, que é a questão do mercado de arrendamento não ser dinâmico.
aqui se junta também ao mercado bancário e do financiamento que, principalmente após a entrada de Portugal no euro, com as descidas das taxas de juros, fez aqui tornar o crédito muito atrativo. Começou a haver muito dinheiro. Começou a haver literalmente dinheiro, o mercado só vem não dar dinheiro barato. Barato. Sim. Nós vivemos num contexto, nos últimos 20 anos, que foi muito propenso à compra e ao financiamento, ao crédito. E taxas de juros baixas. E nada propenso ao aforro. E nada propenso ao aforro. Portugal tem das taxas mais baixas de poupança. Sim. O que também aqui explica a maior procura também ajuda a explicar a maior procura do crédito. Porque, devido às baixas taxas de poupança, derivado também dos baixos salários, não é possível para as famílias portuguesas conseguirem poupar o suficiente para poderem pensar na aquisição de uma casa sem ter que recorrer ao crédito. Ora, isto tudo juntando a uma banca muito dinâmica nessa área e que aproveita aqui aquele que é o produto tradicional da banca com o mais vantajoso e que porque acaba por aqui agarrar um cliente durante décadas. O crédito à habitação dura em média mais de 30 anos. Isso engata tão bem na pergunta que eu tinha para lhe fazer, se ter um crédito é uma benção, se é uma maldição. Quando dizem que agarra o cliente, exatamente, começa a aparecer mais uma maldição que uma benção. Mas assim, mas o crédito em geral, também não podemos diabolizar o crédito. Claro. O crédito em geral é uma boa ferramenta se não de gestão fosse isso, financeira. as pessoas não tinham acesso a ter casa. Exato. Principalmente num país como o nosso, com baixos salários, claro, e com baixas taxas de poupança. O crédito, seja ele para compra de casa pessoal ou de um cartão de crédito, é uma ferramenta muito útil se for bem gerida. Só que depois também temos aqui elevados níveis de literacia financeira. Então vamos parar aí um bocadinho. O que é bem gerido? Que conselho é que daria a quem nos está a ouvir, que está a pensar, será que eu tenho um crédito? Será que eu estou a fazer este conselho, a seguir este conselho, estou a gerir bem este crédito? O que é que deve perguntar-se uma pessoa? O primeiro aspecto, eu diria aqui um bocadinho já num aspecto geral de finanças pessoais, as pessoas devem conhecer os seus gastos e os seus rendimentos. Saber o que é que Quando diz isso, eu fico um bocado assustado. Há pessoas que não pensam muito nisso? Não, infelizmente não. O inquérito recente que foi feito demonstrou que a nível europeu nós somos o país com piores níveis de literacia financeira. Ou seja, estamos em último. Apenas 25% das pessoas demonstraram ter conhecimentos sobre os princípios mais básicos, ou os conceitos mais básicos de... Quando diz mais básicos eu sei quanto ganho e sei quanto posso gastar, por exemplo? É só contas de somar. Ou o que é um crédito, ou o que é que significa um spread. Perguntas básicas. E Portugal teve a pior porcentagem, que apenas 25% das pessoas conseguiram responder corretamente. Depois usar palavras estrangeiras também eu acho que uma pessoa normal é capaz de chegar ao conceito de juro. Eu peço um empréstimo, pago isto de juro. E o que é o spread? Pois. Que é uma palavra com quem as pessoas não têm nenhuma familiaridade, a não ser que falem inglês, e ficam sem perceber muito bem o que é esse conceito. E eu acho que isso depois leva à desistência e as pessoas deixam de ser literatas no assunto só porque não percebem uma palavra. Mais do que a desistência, leva a assinar muitas vezes de cruz, a confiar no banco, a confiar naquilo que lhe foi posto à frente. E pego nesse exemplo, muito recentemente tive o caso de uma pessoa amiga com formação superior que não conhecia o que era o conceito de spread. Ficou com dúvida, pensava, mas o spread não é a taxa final que eu pago? Não, isso é uma margem que é adicionada ao Euribor, porque é um contrato de taxa variável, portanto, isto demonstra aqui... É mais uma margem de lucro do banco, basicamente. Sim, chamemos-lhe assim, uma margem de lucro do banco naquele negócio. Exatamente. E isto, portanto, este contexto todo que nós falamos, que estamos aqui a referir, levou a este aumento exponencial do crédito. Só que depois temos que comparar aqui o caso português, não só pelo incentivo ao endividamento, mas principalmente devido aos baixos salários, o esforço que implica hoje em dia comprar uma casa em Portugal. Dados recentes que eu estive a consultar, de março de 2020, indicam que num rácio entre o preço médio da habitação em Portugal e o salário anual médio, em Portugal nós somos o quinto mais elevado da União Europeia. Estamos atrás da Croácia... Estamos a falar de esforço financeiro mensal, esforço financeiro, ou seja, quantas vezes eu tenho que utilizar o meu salário anual para conseguir comprar uma habitação. Sim. Portugal é 12,25 vezes o salário médio anual. Mas o que eu acho aqui mais preocupante de tudo isto é compararmos com aqueles países que nós podemos achar mais comparáveis. O nosso esforço é 90% superior ao do irlandês. 90%. O irlandês, o preço da habitação é 6,5 vezes o seu salário médio anual. Apetece-me dizer que inveja, sim, dos irlandeses. Ou seja, basicamente o irlandês tem metade do esforço financeiro para comprar uma habitação do que tem um português. Pode passar mais férias, pode comprar outras coisas e não estar a investir tudo no pagamento da dívida da casa. Habitação, de um bem essencial como a habitação. Mas vamos comparar aqui mais ao lado.
Em relação a um cidadão alemão, é 37% superior o caso português em relação à Alemanha, ou 40% em relação aos nossos vizinhos espanhóis. Ou seja, isto é um encargo adicional que as famílias, portanto, já estamos aqui, agora então, se juntarmos isto a este cenário que nós estamos a viver atualmente, que é de inflação, de subida das taxas de juro, e não subida dos salários. E não subida dos salários, como referiu bem, os salários foram 3 vezes menores em relação, a sua evolução em relação ao preço da habitação. E em relação à previsível inflação deste ano, vão ficar muito abaixo. Vão ficar muito baixos porque, basicamente, estão aqui o salário, a inflação é um imposto escondido sobre o salário. O que nós vamos ver, e isto é uma pergunta, parece uma afirmação, mas é uma pergunta, este ano, com a inflação, subida das taxas de juro, vamos ver as famílias a entrar em situações, não digo sempre muito complicadas, mas mais complicadas, porque vão ganhar menos face ao custo de vida e vão ver, provavelmente, os seus créditos aumentarem, se tiverem créditos à habitação. Sim. Aliás, as taxas de juros... as taxas de juros no mercado Euribor, que é aquilo que se reflete nos créditos à habitação em Portugal, porque mais de 90% dos créditos em Portugal são de taxa variável, é um hábito que temos em Portugal, aliás, é transversal a toda a Europa. Felizmente ou não? Eu já estou a avançar, mas já que veio até depois. Felizmente, por um lado, porque é a forma de Portugal, sendo um país uma economia mais pequena, tem taxas de juros no mercado um pouco mais elevadas que tem, por exemplo, uma Alemanha ou uma França, e é a forma daqui conseguir no mercado taxas de juros um pouco mais baixas. Por exemplo, para ter uma ideia, na Bélgica 70% dos contratos são de taxa fixa. Porque eles têm umas taxas fixas ao nível das nossas taxas variáveis ou ainda mais baixas. Compensa. E ganham alguma paz de espírito e não pensam muito no problema. Enquanto que em Portugal, se nós optarmos aqui por uma taxa fixa, temos aqui uma taxa que muitas vezes é 2-3 vezes superior à sua alternativa variável. Lá fora falávamos disso e disse que num estudo olhando desde 99 até 2021, até final de 2020, quem tivesse taxa fixa tinha ficado a perder nestes anos todos, não é? Porque a taxa média da Euribor, desde 1999, da sua criação até final de 2021, tivemos uma taxa média da Euribor de 2,08%. A que acresce aqui um spread. Mesmo que consideremos um spread médio de 1,5%, estamos a falar de uma taxa média de 3,5% no crédito. Sim. E uma taxa, quem tivesse contratado há 30 anos, na altura de 1999, estaria a pagar mais de 4,5%. Sim. Ora, claro que houve períodos ali em 2008 que compensou claramente, porque mas a Euribor chegou a 5,5%. O que conta é o cômputo geral. Claro. Ou seja, ver final, a coisa no longo prazo. Eu posso ter tido períodos que não me compensam, mas depois, na maioria dos períodos, o saldo no final é positivo. Isso também faz parte da literacia destas coisas. É tentar perceber que às vezes percebemos a situação melhor quando a vemos a 10 ou 15 anos do que estar aqui preocupados com alguns meses ou alguns anos de uma situação que pode ser mutável, não é? Sim, e isso é um problema também em Portugal. O português, mas isso até a nível político, o português tende a olhar para o curto prazo. Tendo a olhar para o amanhã, para governa-se a 4, 5 anos. Depois logo se vê. Não existem, como por exemplo, em alguns países do norte da Europa, em que há gestão florestal, planos de gestão florestal a 50 anos. Pois. Nós temos esse problema com muitos créditos, eu já não me lembro da taxa, mas é uma taxa muito alta, a percentagem, aliás, de créditos que vão ser pagos quando as pessoas tiverem mais de 70 ou 75 anos. Sim. Ou seja, estão na reforma, provavelmente com umas reformas, e a gente sabe como é que são as reformas em geral, e com um esforço financeiro que já devia idealmente estar arrumado assim. E depois de estarem, ou seja, na reforma, ainda têm que pensar em pagar a casa. Sim, e isso é uma questão muito importante, porque em Portugal, devido aos baixos salários e devido ao elevado preço do imobiliário, a banca, para conseguir conceder crédito a prestações que sejam suportáveis pelos orçamentos familiares, tem feito ultimamente uma opção que é aumentar a maturidade dos créditos. E aumentar de forma muito substancial, ao ponto a que levou que a maturidade média dos contratos, segundo uma recomendação do Banco de Portugal de 2018, deveria de ser no final deste ano de 30 anos, está atualmente em mais de 33 anos. E é pouco provável que em 6, 7, 8 meses... Sim, não vai. Eles forçaram agora as recomendações que entraram em vigor dia 1 de abril, mas não vai ser possível. Claramente estamos a divergir daquilo que era um objetivo. Isto leva a outra questão que referi bem, que é, nós temos 2 em cada 3 contratos de crédito à habitação vão terminar após os mutuários terem mais do que 70 anos de idade. Ou seja, para lá da idade da reforma. Para lá da idade da reforma. 25%, inclusive, para além dos 75 anos. Uau! Ou seja, isto leva a... Isso pode levar até muitas heranças, muitos filhos herdarem uma dívida ao banco, não é? Mas agora vamos aqui acrescentar outro fator que eu tenho estado a analisar e é uma questão que nos começa a preocupar.
é aquilo que nós temos vindo a designar como uma bomba ao retardador que temos aqui. Porque, neste momento, vou dar dados da Comissão Europeia de 2021, o Aging Report de 2021, que analisa a evolução da reforma nos Estados-membros, veio dar dados que são verdadeiramente preocupantes. Em Portugal, segundo a projeção feita pela Comissão Europeia, na próxima década vamos ter uma queda muito significativa das reformas. Isto tem a ver com os salários, com os próprios mecanismos de desconto, com as alterações que houve nos últimos anos. Vamos ter uma queda muito significativa. Vamos ter, basicamente, cerca de 50%. Daqui a 10 anos, a reforma, quem se reformar daqui a 10 anos vai ter cerca de 50% do seu último rendimento. Mas quem se reformar em 2050 vai ter menos de 50% do seu último rendimento. E quem se formar em 2000... Mesmo que tenha entrado no sistema com outras condições. Sim, mesmo que tenha entrado no sistema com outras condições. E quem chegar a 2070 vai ter uma reforma que é pouco mais de 40% do seu último rendimento. E é nessa altura que vai ter que continuar a pagar a casa. Aí é que está. E nessa altura... Com menos rendimento. Vai continuar... E estamos a falar uma projeção da idade da reforma para... que em 2050 pode chegar aos 69 anos. Mesmo assim vai ter 5 ou 10 anos a continuar a pagar a prestação de uma casa. Uma casa que já está, certamente se for a mesma, já está degradada, que precisa de obra. No momento em que a família já não consegue, ou neste caso o consumidor já não consegue ter forma de ter novas formas de rendimento, está dependente de uma pensão. E normalmente tem mais problemas com saúde, isto e aquilo, que levam mais gastos. Exatamente. Com saúde. Exato. Ora, nós temos aqui um caso muito complicado no futuro. Alguém está a olhar para isso? Infelizmente não. Eu ainda não vi um decisor político olhar para esta bomba ao retardador. Nós daqui a 20, 30 anos estamos a discutir um problema muito sério do ponto de vista social. E só mesmo para concluir, vai-se agravar principalmente nos jovens. Porque os jovens hoje em dia, devido aos baixos salários e à precariedade, não vão ter reforma, basicamente. As reformas vão ser muito inferiores àquilo que, por exemplo, os seus pais eles estão muito preocupados com isso. Eles agora vendem muito esta viver aqui, presente e o momento. Pensar no futuro é uma coisa má e não me parece que estão a olhar para o que lhes pode vir a acontecer. Ou talvez porque percebam que vai acontecer, até preferem nem pensar nisso. Nem pensar nisso. Aliás, por isso é que os jovens hoje em dia também não conseguem aceder ao crédito. Claro. Vítor, o arrendamento poderia ser uma solução para este panorama que mete medo quase. Mas é? O arrendamento é a única alternativa. E ainda vamos a tempo dessa alternativa? Repare, a experiência que nós tivemos com a reforma de 2012 e com os resultados que são visíveis no censo mostram que nem sequer necessitaríamos de construir casas. Elas já estão. Elas já existem. O tal 1.800.000. Elas já estão. Casas particulares ou mete aí casas particulares e casas do Estado? Já não, agora não, particulares. O peso do Estado em matéria do imobiliário é muito reduzido. Sim. Nem às vezes ouve-se falar muito nas casas vagas do Estado. É uma coisa... Não era suficiente para dar a volta? Não. Ou seja, o Estado neste momento não tem... Desculpe lá, eu filo divergir do que ia a dizer, mas já agora aproveito. O Estado neste momento não tem meios ao nível, por exemplo, de imóveis para fazer mudar o mercado e intervir no mercado? Não. Só 2% do parque habitacional do país é público e está afeto a regimes de arrendamento social. Mas de vez em quando ouvimos alguma... Eu vou-lhe chamar de esquerda, só porque é verdade, não é uma questão política no sentido de querer politizar esta conversa. Mas ouvimos alguma esquerda dizer que se o Estado quisesse, podia mudar os preços das rendas em Lisboa, por exemplo, metendo mais casas no mercado. Ou seja, dando a entender que se o Estado investisse, ou pondo casas que tem a circular no mercado, que o preço das casas poderia... Ou melhor, o mercado poderia alterar-se. O Estado não tem casas, não dispõe de propriedades em quantidade para provocar isso. Teria que construir ou adquirir casas existentes. Parece-lhe uma boa ideia isso? Não vejo que isso viesse resolver o problema. Então para onde é que iria a sua solução? Era para onde estava a ir há bocadinho. A questão é esta. Quando nós, por exemplo, o estudo que fizemos da Fundação Francisco Manuel dos Santos mostra que, na generalidade dos países da Europa, 41% das famílias que têm mais do que uma casa, ou seja, que têm uma segunda habitação, colocam-na em arrendamento. Em Portugal, somente 13% o faz. E provavelmente esses europeus até precisam menos, em termos de rendimento, porque já têm um rendimento maior do que o português. Mas lá está, mesmo assim o português prefere tê-la vazia. Sim. O português
por absurdo que pareça, prefere ter a casa vazia. E até uma casa vazia está a degradar-se. Está, obviamente, claro, a não ter a rotina habitual de uso que a conserva. Até a limpeza conserva. E tudo. Tudo, Portanto, exatamente. uma casa fechada e vazia é uma casa que se está a degradar por um processo absolutamente natural de envelhecimento. E nós já há bocado percebemos que isso tem a ver quer com medos por causa da legislação existente, a fiscalidade, a alteração legislativa muito recorrente. O ato de arrendar uma casa é, no fundo, agarrar num bem que é de uma certa e determinada pessoa e colocá-la nas mãos de outro. Então vou-lhe explicar ainda melhor a segurança a minha do dúvida. negócio. Sim. O problema que está aqui em causa é, há aqui um negócio cujas regras do ponto de vista de segurança para esse proprietário Não lhe agradam. não o dão deixam confiança. seguro. Não o deixam seguro. Eu ia ser um bocadinho mais chato então em relação a esta pergunta. Quando fala de absurdo, será que isto também tem a ver com cultura? Ou seja, nós poderíamos mudar as regras dessa balança de modo a que o proprietário ficasse mais defendido, chamemos-lhe assim. Acha que iria ser radicalmente diferente o panorama? Ou estamos a lidar aqui com algo de atavismo? Quando diz absurdo, às vezes nós somos absurdos, os seres humanos. Estamos a lidar com um problema Sim. centenário Ok. do choque entre dois direitos. O direito de propriedade e o direito à habitação. Qual é o problema que nós temos em Portugal? Estes dois direitos são inconciliáveis. Absolutamente inconciliáveis, ok? O direito à propriedade é algo, é como pretender que sol na eira e chuva no naval. Sim. Não é possível. Só uma hipótese, negociar. Não, é que a questão é que quando os dois direitos se encontram e chocam, dão sempre conflito. Ora, é aqui que o Estado devia surgir no meio a fazer a almofada. Sim. Era isso que eu queria dizer com o Que negócio no de nosso negociação. país não faz. Ok. No nosso país o Estado não faz essa almofada para os dois lados. E não faz porquê? Por Para motivos o lado ideológicos? do proprietário, Sim. para o lado do proprietário, quando tem a ver com as questões judiciais e de proteção da propriedade, e para o lado do arrendatário, que está a precisar de uma casa ou porque teve um problema de rendimentos ou deixou de pagar as rendas e precisa de ser protegido. E a minha Num dúvida lado e é, no o outro, Estado não faz isso porque os governos vão variando de orientação ideológica? Uns defendem mais, quando estão no poder, defendem mais o... Isto é quase uma herança salazarista. O doutor Salazar, em 48, quando faz o congelamento de rendas e cria os primeiros mecanismos de transmissão dos arrendamentos quase perpetuando-os, que em 1966, com o Código Civil, se concretiza mesmo, tornando os arrendamentos vitalícios e inclusivamente transmissíveis a filhos e netos. Que depois muda em 1990, não é? Com o Cavaco Silva. Depois Sim. começam, digamos, é um processo que aliás foi longo, começa ainda em 1985 com Mário Soares, com a Lei das Rendas, no Bloco Central, e portanto prossegue depois com o RAU de 90, com o NERRAU de 2006 de António Costa e depois a reforma de 2012 da Associação Cristas. Todo este percurso, regressamos sempre, como aconteceu em 2019, àquela que é a lógica da perpetuação dos contratos, dos sistemas de transmissão. Porque há aqui um problema que é, nós tínhamos antes contratos vitalícios e aquilo que aconteceu foi que durante um processo que durou cerca de 30 anos, houve uma sucessão de reformas que foram introduzindo os contratos de duração limitada. O problema é que qualquer contrato, tenha ele 1 ano, 5 anos ou 10 ou 20, há um momento em que termina. Sim. E é aí que surge o tal choque entre o direito de propriedade e o direito de habitação. E é aqui que, ainda por cima, nestas circunstâncias em que estamos hoje, os preços estão numa escalada louca. Sim. A oferta é reduzidíssima. O que é que acontece? Para ajudar também os preços a subir, não é? Se houvesse mais oferta. A situação torna-se explosiva. Claro. Acredita que possamos chegar a uma situação que se passa, por exemplo, agora, nos tempos que correm na Califórnia, por exemplo, em que gente que até tem salários muito aceitáveis, gente que trabalha em empresas tecnológicas como a Google, o Facebook, de repente não tem dinheiro para chegar, já nem digo comprar casa, mas arrendar qualquer buraco, e é comum esta gente, normalmente jovens, é verdade, mas não só, a viverem no seu carro. E, no entanto, trabalham na Google. Imagina que isso possa, esse cenário quase dantesco possa chegar aqui. Nós, em Portugal, fazemos algo mais sofisticado. Construímos uma barraca. Pois. Se repararmos,
Enquanto que, por exemplo, na América do Sul, as favelas crescem de uma forma absolutamente disparatada, e mesmo na zona de México, quando passamos aos Estados Unidos, nós não temos esse fenómeno da favela. Bem, não. Nem dos bairros de barracas. Mas temos os trailers. Temos os grandes acampamentos de relotes, os sem-abrigo a viver em tendas. As situações que nós cá em Portugal, o que é que fazemos? Barracas. Mas temos este mito que cá em Portugal já não há barracas. Já deve ter ouvido isso. Era bom que não houvesse. Sim, mas há muito político a dizer que nós acabamos... Não, vamos ver, nós fizemos um caminho notável. Sim, claro. Nos anos 90, aliás, começou após, ainda antes do 25 de Abril já havia algumas iniciativas, embora poucas, mas após o 25 de Abril de 74 nós fizemos um grande esforço, e a partir do Programa Especial de Realojamento 93, esse esforço então foi absolutamente excepcional. Mas volta a ver-se, é isso? Voltamos. Nós estaremos... Está a falar de zonas como... Onde é que se podem ver barracas? E eu não estou a dizer que elas não existem, é mesmo tentar localizar geograficamente. Estamos a falar do segundo torrão da Trafaria em Almada. Muito bem. Estamos a falar na zona do Seixal, como é que se chama... Agora não me ocorre o nome. Mas eu faço-lhe uma pergunta para o salvar, que é mas um já bairro percebi. Que é próximo da autoestrada a caminho de É um Algarve. fenómeno crescente, em crescimento? É um fenómeno que infelizmente está a regressar. Okay. Na zona de Setúbal há imensos casos, na zona de Louros está a haver essas situações, e depois tudo isto também depende muito da política de cada um dos municípios. Há municípios que são altamente repressivos quanto ao aparecimento de barracas e não deixam, e pura e simplesmente perseguem essas situações e deitam-nas abaixo. Há outros que não. Mas não resolvem o assunto. Quer dizer, as pessoas continuam sem ter para onde viver. Tem um caso que é as terras da costa, na costa da Caparica. Sim. Há um enorme bairro de barracas que aqui há 15 anos atrás praticamente não existia. E, portanto, estas zonas estas situações são problemáticas. Portanto, com este panorama no arrendamento, é claro que muita gente que pode, ou que pensa que pode, atira-se ao crédito à habitação. Estamos a viver, hoje em dia, um terreno de ansiedade, para não lhe dizer outra coisa. Como dizíamos há pouco, a aumentar a inflação, a Euribor já está em terreno positivo. Já se consegue prever quando é que os portugueses têm créditos vão sentir no bolso? Vão começar a senti-lo aos poucos, porque como quem tem um contrato de taxa variável indexada a Euribor... Nós estamos a gravar em maio, ainda não houve... Já há algumas correções, porque a Euribor, apesar do BCE ainda não ter mexido nas taxas diretoras, a Euribor tem vindo a antecipar um pouco as próprias condições, a própria conjuntura económica, que tem sido a questão da inflação e aquilo que é a previsível mudança de política monetária. Nós, desde o início... Há aqui que salientar uma coisa. Esta normalização das taxas de juros, o conceito de taxa de juros negativo, a taxa de juros negativa não é um conceito normal. Dê-me só um segundinho que eu vou ter que dar uma dica aqui ao Vítor para, se puder, não embarrar no fio do microfone com o iPad. Obrigadíssimo, está ótimo. É que assim, ouvimos aqui um ruidinho parasita, mas não era nada grave. Eu é que peço desculpa por ter interrompido, mas é um podcast, estamos à vontade. Não há problema. O conceito de taxa de juros negativa não é um conceito normal. Porque a taxa de juros, supostamente, é honorar a nossa utilização de um capital que não é nosso. Eu ainda me lembro de ter pensado, então agora os bancos vão pagar-nos para nós... Exato. Aliás, era uma coisa quase impensável, não é? Não, eu posso dizer que eu estudei as taxas de juros negativas como uma hipótese académica na faculdade. Que na vida real não acontece. Que havia em determinadas situações, portanto, em determinados produtos financeiros, mas que, por exemplo, no caso do crédito, era algo verdadeiramente académico. Havia, por exemplo, no caso das dívidas soberanas, por exemplo? Sim, havia nas dívidas soberanas, em alguns contextos muito específicos, algumas circunstâncias muito particulares. O que mais ou menos a partir de 2019 começámos a assistir a uma normalização dos mercados financeiros no aspecto da taxa de juros. A Euribor começou a subir novamente, gradualmente. Aliás, falava-se já em 2021 que teríamos de ter Euribor positivo. Agora, o contexto que passámos a viver a partir de 2020, ou pelo menos da primavera de 2020, é que vai alterar tudo isto. Veio aqui fazer uma regressão neste caminho. Portanto, o que estamos atualmente a assistir é uma normalização do mercado de taxa de juros. O que é natural é eu, se pedir um capital para a alguém, pagar, não só devolver esse capital e pagar mais um juro.
O problema que está a acontecer é a rapidez com que isto está a acontecer. Muito mais depressa do que se esperava. Muito mais depressa, Sim. porque já se falava há muito tempo desta normalização das taxas de juros, mas basta recordar que em dezembro de 2021, há 5 meses atrás, a Euribor bateu recordes negativos. Sim. Estamos a falar de 5 meses. Sim. Entretanto, começou aqui o fenómeno da inflação, que também tem aqui, é muito derivado das políticas monetárias que foram adotadas nos últimos 7, 8 anos. O que levou a que o mercado fosse inundado de dinheiro. Nunca houve tanto dinheiro emitido. E infelizmente a seguir ficou o dinheiro no ar e a economia foi abaixo com a pandemia, não é? E os Estados ainda foram forçados a investir mais dinheiro, claro, e a colocar mais dinheiro no mercado para segurar a economia. O que está a acontecer é que todo este dinheiro está a surgir agora. E é por isso que os Estados não querem aumentar salários. Os Estados não querem aumentar para salários não aumentar para não contribuir. Procuras. Exatamente. Exatamente. Depois a isto tudo, portanto, há um contexto de inflação, após esta normalização da atividade económica, um contexto de inflação. Juntou-se aqui um conflito no leste da Europa. Portanto, a incerteza a nível económico, nomeadamente a incerteza em fornecimento de alguns bens e serviços, a que se junta também a questão dos problemas de distribuição que se tem vindo a refletir nos últimos anos. Sementes, fertilizantes. E mesmo até distribuição, porque neste momento a política Covid-0 da China está a ser altamente prejudicial, não só para a China, mas como para a economia global. Porque eles estão a produzir menos, não é? Estão a produzir muito menos, as cadeias de distribuição estão a ser afetadas. Isto depois de, nas últimas 2 décadas, as grandes multinacionais terem transferido todas as suas cadeias de produção para a China. É uma lição que aprendemos. É uma lição... Espero, não sei se aprendemos, mas é uma lição que tivemos que enfrentar. Aliás, já há multinacionais, sim, que estão a recuperar parte das produções para os seus países de origem e abandonar a China. Parece-me que até a nível europeu já se percebeu que há coisas que vão ter que regressar à produção interna europeia. Exatamente, a produção mais local. Chamamos assim. Exatamente. Ora, este conceito também das taxas de juros negativas levou também a outro fator, que também contribui para esta questão aqui do investimento. O investimento no imobiliário passou a ser um investimento também de refúgio. Claro. Muitos bancos... O tal de considerar a casa como um ativo financeiro. Como um ativo financeiro. E além disso, depois temos também a questão dos fundos de investimento. Os fundos de investimento passaram a utilizar o imobiliário como uma fonte de rendimento. E de repente temos aí quarteirões que pertencem a fundos. Não pertencem a uma pessoa, não é? Exatamente. Lisboa teve um caso paradigmático há pouco tempo, a questão ali do Rossio. Permite-me uma coisa. Claro que sim. Isto é uma conversa dinâmica. A questão que colocou há bocado. Porque é que não obrigamos as pessoas a arrendar casas? Eu estava a pensar nisso agora. Iríamos exatamente assistir à colocação das casas nos fundos. Pois. E a todo digamos, um movimento de fuga relativamente a não ser que houvesse obrigações. Legislação que obrigasse, por exemplo, fundos a terem parte dos seus investimentos imobiliários colocados em arrendamento. Não sei se é possível numa sociedade livre como a nossa, não sei. Mas, para ter uma ideia... Sim. As últimas alterações que foram feitas por causa dos vistos gold, no sentido de bloquearem os vistos gold em Lisboa, sim, e no Porto, já encontraram um alçapão legal através dos fundos. Uhum. Aí não há iliteracia nesses não, casos. Não. Há ultra-literacia. Porque depois a questão, sim, da sim, geografia desaparece e é um pouco diluída nos fundos. Claro. E, portanto, depois não há forma de saber como é que estas coisas estão verdadeiramente Estas a acontecer. casas estão onde? É um bocadinho isso, não é? Uhum. Temos aqui 500 mil casas, mas distribuídas pelo globo. Exato. Porque no fundo aquilo está tudo transformado em ações. Pois, sim, exatamente. São títulos. Dilui-se uma casa em ações, em títulos e pronto. Sim, sim. E aí está uma dificuldade terrível. Há prédios que estão a ser atualmente a iniciar a sua construção, que são comprados na íntegra, o prédio inteiro é comprado por um fundo de investimento. Sim, e que ainda ele, antes de estar terminado, é colocado no mercado de venda muitas vezes ao dobro do preço. Mas já agora, quando nós para dar o lucro ao fundo. Para dar o lucro ao fundo. Quando nós olhamos aos fundos, a questão dos fundos, e muitas vezes até se usa a expressão os fundos abutre, não é? Sim. Porque estamos a falar de grandes quantidades de dinheiro. Mas para todos os efeitos são poupanças de pessoas. Sim, os fundos representam muitos pessoas, deles, não é uma coisa... Sim. Pequenos ou grandes, aforradores. Se algum de nós tiver um investimento pequeno, que seja em fundos no banco, provavelmente um deles estará a investir em imobiliário. O desgraçado do pequeno proprietário português é que não tem maneira de, quando tocamos a esta questão do arrendamento, de ter o respaldo dos fundos. Claro. E, portanto, está completamente vulnerável às questões o fundo fiscais. tem almofadas próprias e o que está a dizer é que aqui deveria ser o Estado a ser a tal almofada dos investidores individuais. Podia ser o próprio Estado o gestor de um fundo. Sim, nesta claro. área, no fundo imobiliário. E o Estado ganhava com isso.
porque havia maior dinâmica económica. Nós estamos a encaminhar-nos para o fim, porque o tempo voou e nós, apesar de tudo, falamos aqui de coisas importantes, mas eu queria agora ser mais prático e vamos começar pelo lado do arrendamento, depois, ou melhor, do lado dos créditos e de quem tem crédito à habitação e depois até passar para o arrendamento. Com a previsível e já verdadeiro, e já aconteceu, aumento daquilo que as pessoas vão pagar em termos de prestações mensais aos bancos por causa dos seus créditos, há muitas dúvidas. Aliás, foi muito divertido ali fora, com pessoas que estavam connosco, mal perceberam que estavam com o Nuno Rico, especialista da DECO, em assuntos de créditos à habitação, dizer, mas o que é que eu devo fazer? Devo manter a taxa variável? Devo renunciar o spread? Devo manter a taxa fixa? Devo trocar, aliás, para a taxa fixa? Não vai isto mudar muito? Quais são os conselhos a dar nesta altura? Para quem tiver um crédito? É o momento, neste momento, que suscita muitas dúvidas a quem tem crédito. Claro. E muitas pessoas ainda têm recente aquilo que se passou em 2008, em que tínhamos taxas de juros no mercado acima dos 5%. Em que as prestações eram muito mais elevadas e que levou, inclusive, à perda da habitação. Há aqui também de dar transmitir alguma mensagem de serenidade. Nós temos vindo aqui a falar de um cenário que não é nada positivo, que suscita muitas dúvidas e que mostra um futuro que não é propriamente risonho, mas também é preciso dar aqui uma mensagem de serenidade. Em primeiro lugar, a família deve olhar para o seu caso em concreto. Ou seja, o primeiro fator, olhar para o peso que a prestação tem no seu orçamento familiar. Nós recomendamos os 35% como aquele peso ideal que não deve ser... À volta de um terço. Sim, à volta de um terço, mais ou menos, entre 35% e 40%. Sim. E verificar, fazer um cálculo simples. Se não consegue fazer estes cálculos, basta pedir ao banco, faça uma simulação. Ok, se a Euribor subir para 1% ou 2%, o que é que vai acontecer à minha prestação? Quanto é que eu vou passar a pagar mais? Deixe-me só fazer uma conta. Uma conta assim de cabeça. Se o rendimento disponível for 1.500 euros, a casa não deve ser mais de 600, 650? Exatamente. Só para as pessoas terem o número. As percentagens às vezes são malandras e as pessoas, assim é mais fácil comparar. Mais ou menos entre os 600 e 650 euros para quem ganha, por exemplo, 1.500 euros líquidos. Ora, primeiro olhar para esse caso concreto e ver se isto aumentar 2% ou para 2%, que peso é que isto é? Eu vou conseguir suportar esta prestação. E o primeiro fato, e também quero recordar outra coisa. Há pessoas que me contactam e dizem assim, ok, mas eu agora todos os meses vou pagar mais, isto vai subir todos os meses, está a subir uma velocidade enorme. É preciso ver que o contrato é revisto em função da maturidade do indexante. Isto dito em português mais simples. Maturidade tem a ver com o tempo em que o contrato existe? Não, tem a ver com o tempo da Euribor. A Euribor, que é o indexante utilizado para o contrato de taxa variável, é revisto. Existem vários tipos de Euribor, mas os mais utilizados são 3, 6 e 12 meses. O que significa que se o meu contrato tiver o indexado a um Euribor de 6 meses, o meu contrato é revisto a cada 6 meses. Se for, por exemplo, 12 meses, que é agora a maioria dos novos contratos, é cada ano. Vou dar um exemplo. O meu contrato de crédito à habitação reviu com a Euribor, com a média Euribor de fevereiro de 2022. O que significa que no próximo ano eu vou pagar exatamente a mesma prestação, independentemente daquilo que aconteça no mercado. Claro que quando chegar a fevereiro de 2023... Lá vai ser revisto. Vai ser revisto. Para melhor ou para pior, pode estar muito mais alto. E pode estar muito mais alto e ter um impacto maior. Mas isto acaba por atenuar um pouco aqui este impacto destas subidas. Portanto, é preciso ter aqui alguma mensagem de serenidade. Mas, por outro lado... Mas isso é um conselho para que as pessoas que têm, por exemplo, a 6 meses passem para ter 12 meses? Nem sempre podem trocar. O banco geralmente não permite esta mudança. Geralmente é contratado uma maturidade e é isso que se mantém fica essa até haver uma negociação do contrato. Sim. Agora, não haverá muitos bancos com vontade de alterar isso, de serem simpáticos agora, não é? Sim. Por acaso há alguns que já recuperaram, porque houve aqui uma altura, quando as Euribors começaram a descer muito, que todos passaram para as 12 meses, porque era geralmente a taxa, quando não for a maturidade, mais alta é a taxa. Então era a taxa mais alta. Estavam a ganhar mais. Agora já alguns recuperaram para os 6 meses, poucos, mas alguns. Agora, depois de verificar se eu conseguir suportar este aumento da Euribor, então, pronto, será uma questão de ajustar um bocadinho o orçamento familiar e suportar. Porque isto é oscilante, portanto, basta recordar que há 14 anos atrás nós tínhamos Euribors a mais de 5%. Sim. Como também há 2 anos atrás tínhamos Euribors de 0, ou, aliás, negativas, de menos 0,3, menos 0,4. Depois, se eu verificar que eu não consigo suportar este aumento, e acho que eu vou dar aqui, não vou dizer que é um número mágico, mas acho que é perfeitamente expectável que dentro de um ano e meio, digamos, até finais de 2023, possamos estar a falar aqui de uma Euribor que ronda os 2%. Entretanto, claro que isto dependerá do contexto internacional e daquilo que acontece nos mercados, e a atualidade já nos mostrou nos últimos tempos que aquilo que é verdade hoje, amanhã pode ser mentira, quase utilizando aquela máxima do futebol.
Se eu verificar que não suporto, este aumento é aqui haver uma proatividade por parte do consumidor. Palavra de ordem, renegociar, tentar renegociar. Primeiro fator, chegar ao pé do banco, verificar as condições que eu tenho do crédito. Muitas pessoas não sabem que podem renegociar o seu crédito. Nomeadamente ao nível do spread, por exemplo. Ao nível do spread. Eu, há uns anos atrás... Eu fiquei chocado com o seu spread. Não quero falar do seu caso particular, mas é um spread baixíssimo. Eu conheço pessoas que estão a pagar muito mais que isso. Sim, porque... E na volta nem têm noção que podem mudar isso. Posso lhe dizer que o meu contrato tem 4 anos e ao fim de ano e meio de ter o contrato já estava a renegociar as condições porque o mercado estava a cair, havia ofertas mais vantajosas. É preciso ter esta proatividade. Eu dou-lhe um exemplo muito rápido. Há uns anos atrás eu vinha de uma reunião de trabalho e apanhei um táxi para regressar para o escritório e vinha a falar com o meu colega que tinha ido à reunião sobre os spreads. E estávamos a falar das taxas dos spreads, que na altura rondavam 1,5%, 2%, e ele disse-me assim, então, mas eu posso renegociar, o taxista interrompeu-nos e diz-nos, mas eu posso renegociar o meu spread? E assim, é claro que pode. É que as pessoas acham que depois de assinar um papel aquilo fica para sempre. Ficam as condições. Sim. E o senhor tinha um spread de 5%. Cruz. Eu virei assim, olha, faça uma coisa, os bancos ainda estão abertos a esta hora, deixe-nos aqui e vai imediatamente para o seu banco. Você neste momento pode ter 2% ao menos. E é isso que é um dos conselhos que nós estamos a dar neste momento. Se eu tiver um spread, por exemplo, a rondar os 2% ao superior, é a altura de renegociá-lo. E pode vir para quanto? Para 1? Entre 1,5%, com alguma facilidade consegue hoje em dia um spread entre 1 e 1,5%. Ora, já não temos aqueles spreads como houve há uns anos atrás de 0,5% e 0,3%, porque o mercado também se alterou, mas conseguimos com alguma facilidade um spread a rondar 1%. Se isto não for suficiente, por exemplo, se eu já tiver condições muito vantajosas do meu crédito e se verificar que não é o seu caso. Pronto, já é uma situação... Já não há muito por onde negociar. Posso aqui, por exemplo, se eu tiver muitas dificuldades em suportar um aumento da taxa, por exemplo, aumentar a maturidade do crédito, ou seja, o prazo. O prazo, em vez de pagar a 30, 35, por 35 exemplo. anos, apesar dos limites que hoje em dia existem, apesar de que isso significar um juro maior, mais juros que se vão suportar, muitas vezes pode ser a solução possível. Ou ter aqui uma carência, por exemplo, durante uns anos. Claro que tudo isto implica um custo, mas muitas vezes pode ser a solução. Porque há que pensar que isto pode piorar e irá, certamente agora, haver aqui um aumento durante alguns anos, mas nada nos diz que daqui a 10 anos não estejamos numa situação de taxas de juros negativas, por exemplo. No limite, ameaçar com mudança de banco porque há outras ofertas aí no mercado. Exato, existe. E não há problema nenhum em transferir o crédito. Quando renegociei o meu crédito, eu tinha o crédito há ano e meio. E a primeira coisa que fiz foi chegar ao pé do meu banco e disse, ok, há melhores condições de mercado, o que é que melhor que me podem oferecer? E eles ofereceram uma pequena descida em relação àquilo que eu tinha. Eu fiz umas simulações e eu tinha 2 propostas da concorrência muito mais vantajosas. Eu cheguei ao pé do banco e disse, olha, eu tenho aqui 2 propostas. Me fazem isto ou eu saio? Eu saio. O banco ainda me diz, ainda baixou ali mais qualquer coisa, mas não era suficiente. Eu disse, olha, tudo bem, amigos como dantes, eu vou tratar da transferência do crédito. Mas é preciso, lá está, ter literacia por um lado, segundo, estar disposto a perder tempo. Eu acho que há muita gente, também a vida hoje está complicada, trabalha-se muitas horas, chega ao fim do dia, ainda tem que pensar em renegociar o crédito e às vezes desiste-se. Mas esse é o segredo para tentar evitar os escolhos destas situações. E nós temos, na DEC Proteste, temos um conjunto de instrumentos que ajudam o consumidor nesse aspecto. Temos simuladores a nível de transferência de crédito. É só lá pôr dados e pôr a máquina quer dizer, a clicar e pôr o simulador a trabalhar. E verifica-se, por exemplo, é mais vantajoso transferir o crédito. E, inclusive, depois temos um serviço que ajuda na transferência do próprio crédito. Portanto, é preciso, muitas vezes, há muita... Eu recordo daquele anúncio que havia da banca, não sei se recordem do tempo do BES, que era a Dona Inércia. Lembro. Que é o melhor amigo da banca, não é? Que é o melhor amigo da banca. E é exatamente o melhor amigo da banca porque o consumidor, seja para estes fatores dos créditos, seja, por exemplo, para a questão das comissões, é a sua inércia. Sabe que até acho que joga aqui a psicologia muito humana, que é uma coisa que eu domino mal. Mesmo que tenha alguma literacia, é sempre um terreno que se vai a medo, porque não lidamos com isto todos os dias. E vamos adiando. E se puder não olhar para o problema, eu percebo isso até noutras áreas da minha vida. Sim. E o arrendamento? Perante este cenário, isto é um negócio, o arrendamento, não é? Portanto, quem está com problemas para pagar rendas, a que é que pode recorrer, o que é que pode fazer? E eu estou agora a falar com o Vítor, porque as pessoas não me estão a ver. Pois, quem tem problemas em pagar rendas não tem ajudas. Não estão, de facto, não há muitas possibilidades de fuga. Aqui ainda vemos que é possível tentar renegociar spreads, taxas, prazos e por aí fora. Na renda é uma situação de boa vontade ou não boa vontade do senhorio, chama-lhe assim. É, claramente, há um contrato, o contrato estipula um valor e o seu mecanismo de atualização e a partir daí... Se eu não conseguir pagar a renda, rua. A não ser que pertença a uma classe muito específica de pessoas que são protegidas. Não sei, deve haver pessoas mais velhas, pessoas com portadoras de deficiência e não sei. O que é caricato nesta situação
dos mecanismos legais que estão em vigor e que têm sido postos na lei é que nós temos um sistema preocupado em proteger uma pequena minoria, esquecendo-se que com isso está a prejudicar uma grande maioria. E quer ser mais específico? Ao dirigir a lei para precisamente os casos de discriminação positiva, pessoas deficientes, pessoas mais idosas, pessoas com dificuldades financeiras, o que está a acontecer é que, ao ignorar o outro lado, a grande maioria das pessoas que andam à procura de casa não encontra. E bem podemos arengar contra os proprietários. São gananciosos, isto e aquilo, mas o problema não se resolve. Podemos chamar-lhes o que quisermos. Sim. O que é certo é que o Estado, que devia ter aqui um papel de equilíbrio e ter mecanismos precisamente para responder a essas famílias, a essas pessoas que podem ter um incidente na vida, que têm um problema de saúde, de rendimentos. E o Estado que devia estar presente para proteger essas famílias, atira com elas para cima. Sim. Instrumentos de subsídio. Era isso que eu lhe ia perguntar. Soluções que poderia o Estado... Terão que ser instrumentos de subsidiação, instrumentos que funcionam no fundo como um sistema onde permitem que a pessoa, o arrendatário, mantenha o contrato e continue a cumprir com as obrigações do contrato. E ganhe tempo até se voltar, se for possível, a pôr pé e funcionando continuar. Quase como uma moratória, entre aspas, sim, no sentido da pessoa encontrar o tempo suficiente para resolver o problema sem ter de deixar a casa. Sim, claro. Vê isso na forma, por exemplo, de empréstimos sem juros ou a fundo perdido. Já foi utilizado. Sim. Quando foi agora da sim. Por isso é que eu me lembrei disso. Quando foi agora da pandemia, houve o sistema de empréstimos sem juros. Portanto, o problema aqui é que, em vez do Estado estar a agir deste lado para ajudar os arrendatários, acaba por atirar com as responsabilidades para cima do proprietário. E, portanto, deixando o proprietário na posição sempre complicada de ter que fazer de segurança social. Ter que fazer de se tiver coração, social. Deixa a pessoa lá estar sem pagar renda. No pior dos casos, mas que também é compreensível, vai para o tribunal sai sempre a perder. Acabará por sair sempre a perder. E é este o problema que faz com que as pessoas não tenham confiança nem segurança no arrendamento. E por isso preferem ter as casas vazias. E quando eu digo estamos a ajudar com uma lei que, acima de tudo, o Estado se demite de desempenhar o seu papel e coloca as responsabilidades na mão do privado. Sim, mas têm sido lançados programas de acessibilidade de rendas e por aí fora. Não estão a funcionar. É verdade, mas parece-lhe que estão mal organizados. É porque a própria Proteste fez um estudozinho, acho que vai ser agora no próximo número, junho, já não me, mas é no próximo número, em que a análise o instrumento não parece mal construído, pode ter algum defeito aqui e acolá, mas não me parece uma má ideia, mas ou não é bem divulgado. Não, precisa de casas. Mas parece que não está a atrair casas dos proprietários. No número suficiente. Porque se os proprietários já não põem a casa no mercado livre, quanto mais neste. Porquê? Porque o rendimento ainda é inferior. Mas tem segurança ao nível de... Repare, o arrendamento acessível nasceu precisamente no pressuposto de que iria atrair a iniciativa privada para alimentar com casas, o tal 1.800.000 casas que andam por aí, que iriam atrair essas casas para este sistema. O problema só é que a desconfiança e a insegurança de quem é o proprietário destas casas faz com que eu ouvi falar em 800 e tal contratos em 3 anos, que não é número muito expressivo. É ridículo, não tem expressão. Basta olhar, por exemplo, aos 6 anos da reforma de 2012, que foram 140.000. Olhando então para o programa da acessibilidade das rendas, o que é que mudava para atrair mais casas? Não era o programa que eu mudava, era a legislação do arrendamento. Nós precisamos de o programa está bom, precisava de outro enquadramento legal. Nós precisamos de retomar a lógica reformista que houve em 2012, no sentido de abrir o mercado, desculpem a expressão, liberalizá-lo, mas ao mesmo tempo criar os tais mecanismos de proteção ao arrendatário sem colocar as responsabilidades no senhorio. Porquê é que acha que o Estado não faz isso? É caro? É caro. Claro que é caro. É o principal motivo? É o principal motivo do tempo do Dr. Salazar.
Então não vemos, e isto é uma pergunta para os dois e quase para terminar, se quiserem ainda acrescentar alguma coisa, eu dou sempre essa hipótese, que às vezes podem não ter conseguido dizer tudo o que queriam, mas quase para terminar, com que olhar é que olham para este panorama do lado da compra e do lado do arrendamento? Do lado da compra é com alguma preocupação que se olha para o panorama nos próximos tempos e principalmente para o panorama no longo prazo. No curto prazo, a questão dos jovens, por exemplo. Os jovens hoje em dia praticamente estão impossibilitados de comprar casa. É certo que se calhar não é a melhor opção de vida para quem está numa fase inicial em termos de ocupação profissional, em que não tem se calhar uma estabilidade profissional. Mas até o arrendamento é tão difícil. Cá está, mas depois não tem a alternativa do arrendamento. Devia de ser a alternativa natural, até para quem é mais para quem é mais jovem, e que não existe e acabam muitas vezes de ser empurrados para o crédito. E mesmo no crédito também não têm soluções. É por isso que tanto jovem ou vive em casa ou vive em comunidade, ou seja, alugam uma casa que dividem por 3 ou por 4. Sim, casas partilhadas. Sim, casa partilhada. Casa partilhada, ou então ficam na casa dos pais até. Sim. Muitas vezes até os pais portanto, como se diz em inglês, o outlook desta situação não lhe parece muito... Portanto, como digo, com alguma preocupação que olho. Mas olho principalmente também para o longo prazo. Para aquilo que eu falei há pouco da bomba ao retardador. Ou seja, nós daqui, estamos a falar de 30 anos, nós estamos a falar muito mais longe, daqui a 30 anos, em que estes contratos de crédito ainda estão a decorrer, em que as pessoas que contrataram agora ainda estão a decorrer, em que vão ter que, neste momento, por exemplo, a taxa de esforço média dos contratos de crédito em vigor em Portugal é de cerca de 25%. Ora, com uma queda no rendimento de cerca de metade, que é aquilo que está esperado para daqui a 30 anos, estamos a falar de uma taxa de esforço que salta para 50% de um momento para o outro. Numa altura da vida em que, como referimos há pouco, em que temos mais despesas, em que não temos alternativas. Portanto, acho que é muito importante neste momento os decisores políticos começarem a olhar para isso, para o futuro. Parece-lhe que não estão a olhar com muita atenção. Não, claramente não. O dinheiro do PRR não poderia ter sido alocado, parte dele. Eu bem sei que isto tem regras de atribuições, as pessoas às vezes vão, vem dinheiro e depois o governo é que decide. Não é bem assim. Foi decidido na Europa, há áreas muito específicas, mas eu até nem sei se estou a dizer uma asneira, acha que era possível, e gosto de falar com o Vítor, como disse que é falta de dinheiro. O grande problema do Estado, se vir aqui da almofada entre estes dois interesses conflituantes, é a falta de dinheiro. Teria sido bem pensado o Estado olhar para isto e na volta canalizar algum do PRR para esta área, ou isto nem sequer faz sentido, porque sou aqui a meter o pé em água profunda? Infelizmente não, porque no domínio das carências habitacionais há uma série de situações absolutamente gritantes que têm que ter absoluta prioridade. Mais do que este, exatamente. Mais do que este. Okay. Agora, a questão é que, independentemente do que fosse necessário, do ponto de vista de dinheiro, para funcionar com a tal almofada de proteção aos arrendatários que possam entrar em dificuldades, a reforma do arrendamento per si não custa dinheiro. Não custa nenhum dinheiro. Pelo contrário, até pode propiciar aumento da receita fiscal. Mudanças legislativas devem acontecer. É a questão essencial, é de retomarmos. Mas é fazer e parar, reformista. porque o que eu ouço muitas vezes gente dizer peço desculpa pelo mas todos os dias, entre aspas, há leis novas na área do arrendamento. Isto tem que parar. Não será todos os dias, mas é um ritmo. É um estabilidade legislativa. As pessoas quando investem querem saber se daqui a 2 anos vão continuar com o mesmo quadro legislativo ou se há regras completamente diferentes. Não é? Mas mais do que essa instabilidade é o simples anúncio de algumas medidas é motivo mais que suficiente para espantar a caça. Psicologicamente falando, sim. Espantam a caça imediatamente, ou seja, muitas destas medidas, vejam os exemplos da proibição do alojamento local. Antes mesmo das medidas estarem tomadas, as pessoas já tinham, por sua própria iniciativa, ido registar as casas no sistema do alojamento. Portanto, o problema é que muitas vezes não é tanto a medida em si, mas os anúncios que são feitos. Sim. E que às vezes nem se concretizam. Anuncia-se e depois às vezes nem se legisla. Fazem, por vezes, mais danos um simples anúncio do que uma lei. Pois. Portanto, como é que olha para o futuro, então, para terminar? Com muita preocupação. Porque do lado da aquisição de casa própria, a situação está a complicar-se e pode mesmo ficar com, digamos aqui, um estrangulamento. E aquela que seria a alternativa e a resposta. A fuga possível, não é? Seria o arrendamento. Espero não voltarmos à década de 80 que as pessoas iam fazer barracas. Que parece ser um fenómeno que já começa a perceber-se que está a aumentar. Exatamente.
Eu adorava ter terminado este podcast numa nota mais positiva, mas é difícil também estarmos aqui a vender gato por lebre. Se não é esse o panorama, não íamos fazer isso. De qualquer modo, quero agradecer ao Nuno Rico da DEC Proteste e ao Vítor Reis. Muito obrigado aos dois por terem vindo. Eu tenho aqui 2 recadinhos, aliás, a propósito da DEC Proteste. Já agora também obrigado a quem nos ouviu, mas antes de terminar, como dizia, são mais algumas informações importantes. Se está a pensar ou vai comprar casa, informe-se, simule o melhor crédito para si, veja se vale a pena fazer o seguro de vida fora do banco e tudo onde? Em deco.proteste.pt/comparar-casa. Dúvidas sobre arrendamento? Respostas também em deco.proteste.pt/arrendamento. De resto, já sabe, pode subscrever e seguir este podcast em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador. E pode também ouvi-lo em deco.proteste.pt. Este episódio teve, como sempre, coordenação editorial de Maria João Amorim, a produção de Sandra Borges e foi gravado e produzido nos estúdios da Índigo. O Pode Pensar da DEC Proteste regressa em breve, como sempre, com mais ideias para consumir.